Pouca gente sabe, mas a maior traição da história não começou com um beijo no jardim, e sim com um aperto de mão nos bastidores do templo. Por trás do julgamento de Jesus, havia algo muito maior do que um simples erro religioso. Havia um jogo de poder, manipulação e influência que ainda hoje ecoa em muitas estruturas religiosas. Anás e Caifás, nomes que aparecem quase discretamente nos evangelhos, eram, na verdade, os verdadeiros arquitetos da condenação de Cristo. E o mais chocante, eles faziam tudo isso vestindo mantos de santidade. A história deles mistura fé com política, religião com corrupção, e no meio disso tudo está a figura de Jesus, calado diante de um tribunal armado, mas prestes a mudar o mundo. Você vai entender como o sacerdócio anti-sagrado foi comprado por Roma, usado como moeda de troca e transformado num teatro onde o Messias foi entregue por conveniência. E se você acha que já ouviu tudo sobre traição, prepare-se. Essa história vai fazer você enxergar os evangelhos com outros olhos. Então, já deixa o like agora, porque o que você vai descobrir aqui vale mais do que ouro. Vale conhecimento bíblico raro, que quase ninguém fala. Poucos conhecem o tamanho da influência de Anás dentro da liderança judaica. Ele foi nomeado sumo sacerdote pelos romanos por volta do ano 6 d.C. Mas mesmo após sua deposição, sua voz continuou a ecoar no sinédrio como se jamais tivesse deixado o cargo. Seu segredo? Uma combinação de astúcia política e domínio religioso que colocava em xeque até mesmo os interesses de Roma. O mais curioso é que ele conseguiu manter o controle do sacerdócio colocando seus filhos e até o genro Caifás no comando, como peças de um xadrez bem jogado. Isso o tornou uma verdadeira sombra por trás da autoridade religiosa, influenciando até o julgamento de Jesus com mãos invisíveis. Essa espécie de autoridade oculta que Anás exercia pode ser comparada àquelas pessoas que, mesmo fora dos holofotes, controlam tudo nos bastidores. Sabe aquela liderança que não aparece, mas todo mundo teme? Era ele. E o mais impactante: enquanto muitos viam o sacerdócio como algo sagrado, Anás via como um trono político. Essa distorção do sagrado revela como o sacerdócio corrompido se tornou ferramenta de poder e lucro. Quem lê o Evangelho de João percebe que Jesus foi levado primeiro a Anás antes mesmo de ver Caifás, e isso diz muito sobre quem realmente mandava. Dá para sentir que havia algo maior operando ali. E não era Deus, mas isso é só o começo. Porque quando Caifás entra em cena, as engrenagens do julgamento de Jesus começam a girar de vez. O que era para ser uma missão sagrada acabou virando moeda de troca. O sumo sacerdócio, que no passado era vitalício e guiado por mandamentos divinos, caiu nas mãos de Roma e virou cargo político. Anás, com sua mente estratégica, percebeu essa brecha e montou um império religioso familiar. Ele fez do templo uma estrutura quase empresarial, com influência no sinédrio e nas decisões que definiam o destino espiritual do povo. E Caifás era o braço visível do esquema, o sumo sacerdote da vez, enquanto Anás puxava as cordas nos bastidores. A realidade é que os dois sabiam usar a corrupção a seu favor. Com Roma manipulando o sacerdócio, bastava manter boas relações políticas para garantir poder e prestígio. Foi assim que Caifás se manteve no cargo por tanto tempo, coisa rara naquela época. Eles estavam menos preocupados com a lei de Moisés e mais interessados nos acordos de bastidor, nas vantagens políticas e no domínio sobre o povo. Isso tudo preparou o terreno para que o julgamento de Jesus não fosse espiritual, mas sim estratégico. E quando essa engrenagem começa a funcionar, a figura de Jesus passa a incomodar demais para ser ignorada. Anás pode ter perdido o título oficial de sumo sacerdote, mas nunca perdeu o poder de verdade. Ele soube fazer o que muitos líderes não conseguem: perpetuar sua influência através da própria família. Colocou 5 filhos e um genro, ninguém menos que Caifás, no cargo mais sagrado do judaísmo. Era como se cada nomeado fosse um espelho dele mesmo, mantendo viva sua autoridade religiosa mesmo sem ocupar formalmente o trono. Na prática, o povo via um sumo sacerdote no templo,
mas era Anás quem ditava as ordens. Essa teia de poder mostra o quanto o sistema estava manipulado. O Sinédrio, que deveria ser um conselho de sabedoria e temor a Deus, virou palco para estratégias de dominação. E olha que curioso, até hoje, muitos cristãos não entendem por que Jesus foi levado primeiro a Anás se o sumo sacerdote era Caifás. É porque, na verdade, o verdadeiro julgamento de Jesus começou ali, diante da figura mais poderosa da liderança judaica. Quer um paralelo? Imagine alguém que, mesmo fora do cargo político, continua controlando ministérios inteiros. Mais ou menos isso. E essa influência não pararia em Jesus. Logo, os apóstolos também estariam na mira. Quando Jesus foi preso no Getsêmani, ele não foi levado direto a Pilatos ou ao Sinédrio, foi a Anás. Isso mostra o peso que essa figura tinha, mesmo fora do cargo. Depois do interrogatório inicial, Jesus foi conduzido até Caifás, o sumo sacerdote oficial, que já estava com tudo armado. O julgamento foi uma encenação religiosa com objetivos políticos. E no momento crucial, Caifás pergunta a Jesus se ele é o Filho de Deus. A resposta de Jesus remete diretamente à profecia de Daniel. E isso foi o suficiente para Caifás rasgar as vestes e gritar: blasfêmia! Aqui, o cenário se torna ainda mais revelador. Caifás usou a profecia como uma armadilha, não por zelo, mas como argumento para selar a condenação. Em vez de reconhecer o cumprimento das Escrituras, ele transformou o momento num espetáculo de acusação. Tudo isso mostra o quão corrompido estava o sacerdócio. O que era para ser espiritual virou um teatro de poder. E talvez o mais assustador é pensar que muitos líderes religiosos de hoje ainda agem como Caifás. Usam a Bíblia, não para salvar, mas para condenar. Mas o que será que aconteceu depois, quando a ressurreição de Jesus virou um problema real para essa liderança? Depois da ressurreição de Jesus, Anás e Caifás não descansaram. A notícia do túmulo vazio abalou toda a liderança judaica, e eles sabiam que, se não controlassem aquilo logo, perderiam o domínio sobre o povo. Por isso, passaram a perseguir os seguidores de Cristo com a mesma intensidade com que haviam perseguido o próprio Jesus. Um exemplo claro disso é o julgamento de Pedro e João. Eles curaram um homem coxo em nome de Jesus, e isso deixou os líderes desconcertados. O milagre era incontestável, e mesmo assim, o Sinédrio tentou silenciá-los. É interessante notar que Anás e Caifás estavam presentes nesse julgamento também. A mesma dupla que condenou Jesus agora se deparava com os frutos vivos da ressurreição. E por mais que quisessem, não conseguiam conter o crescimento da fé cristã. Pedro e João falaram com tanta ousadia e sabedoria que os sacerdotes ficaram perplexos. Exatamente como o Evangelho de João havia profetizado. O Espírito Santo ensinaria o que dizer. Em tempos como hoje, quando muitos se calam diante da oposição, a ousadia dos apóstolos é um lembrete forte. Será que ainda há cristãos prontos para falar mesmo quando o sistema quer silêncio? Curiosamente, a Bíblia silencia sobre o fim de Anás e Caifás. Não há um relato direto sobre como ou quando eles morreram. O historiador Flávio Joséfo, uma das principais fontes extra-bíblicas da época, também não traz informações precisas sobre suas mortes. Isso abriu espaço para lendas gnósticas e histórias populares, como a ideia de que Caifás teria assassinado Anás num golpe de traição. Mas convenhamos, apesar de ser uma boa trama de novela, isso não tem base histórica. Ainda assim, o silêncio em torno do fim dessas figuras diz muito. Talvez até mais do que um relato detalhado. A ausência de registros pode indicar vergonha histórica ou apenas desinteresse posterior, já que sua importância caiu quando o cristianismo começou a se espalhar. Mas o fato é que esses líderes, que tanto brilharam no tempo do julgamento de Jesus, desapareceram da narrativa como sombras. É como se depois de cumprirem seu papel na crucificação, tivessem sido varridos do palco. E sabe o que é mais intrigante? Mesmo com toda essa influência e poder, não conseguiram apagar a chama que havia começado com João Batista e crescido com os apóstolos. Mas ainda há mais uma peça nesse quebra-cabeça. Uma descoberta feita séculos depois que reacendeu o interesse em Caifás.
Nos anos 90, uma descoberta balançou o mundo da arqueologia bíblica, um ossuário de pedra calcária com a inscrição José, filho de Caifás. Muitos acreditaram se tratar do mesmo Caifás que presidiu o julgamento de Jesus. O achado reacendeu debates sobre a historicidade dos relatos bíblicos e trouxe à tona o peso do sacerdócio corrompido daquela época. Mais tarde, em 2011, outro ossuário foi atribuído à família de Caifás, reforçando a teoria de que a elite sacerdotal tinha seus túmulos bem preparados, afinal, até na morte o prestígio era exibido. Mas como tudo que envolve fé e história, as opiniões se dividiram. Alguns estudiosos questionam a autenticidade desses ossuários, outros os defendem com unhas e dentes. Fato é, mesmo depois de séculos, o nome de Caifás ainda desperta curiosidade. A arqueologia bíblica não tem o papel de provar a fé, mas ela ajuda a ilustrar o pano de fundo dos relatos que já conhecemos. É como se cada fragmento de pedra contasse uma parte esquecida da história, confirmando que esses personagens não são apenas nomes em páginas antigas. São peças reais de uma trama divina. E enquanto a poeira dos séculos é soprada, cada descoberta nos aproxima ainda mais da verdade que muitos tentam esconder. E agora que você conhece os bastidores do julgamento de Jesus, me diga: quantas vezes você já viu o poder ser usado contra a verdade? A história de Anás e Caifás não é só sobre o passado, ela é um espelho do presente. Quantas lideranças religiosas ainda manipulam, silenciam e distorcem a fé em nome da conveniência? Você está pronto para romper com essa cegueira espiritual e buscar a verdade, custe o que custar? A Bíblia está cheia de respostas, mas também de desafios. Vai continuar sendo espectador ou vai mergulhar de cabeça nesse chamado? Leia o Evangelho de João com atenção. Observe como Jesus se comporta diante da pressão e compare com os líderes da época. Isso vai te mostrar não só quem ele é, mas também quem você pode ser. Se isso tocou você, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com quem precisa abrir os olhos para essa realidade. Porque aqui, a gente não só aprende história, a gente vive transformação.